Eu mereço as acusações no momento, porque fiz algo que não deveria ter feito. Vou pedir perdão às pessoas? Não, eu não preciso pedir perdão às pessoas. Quem vive uma vida de mentiras parece com um diabo e a mentira destrói você. Dono do Instituto Paraná de Pesquisa ligou para mim e disse: se o senhor não se levanta e faz uma contenção, esse cara ganha no primeiro turno. E você teria dito ao pastor Silas Malafaia que se não fosse as críticas contundentes dele a Pablo Marçal ganharia no primeiro turno. O que tem de verdade, o que Olha, não tem? Certo. Passadas as eleições, nessas 48 horas, eu não falei com o pastor Silas Malafaia. Eu não falei com o pastor Silas Malafaia. Eu não falei com o pastor Silas Malafaia. Não liguei a ele, não tenho o telefone dele. Uma verdadeira palhaçada aconteceu durante as eleições. Pastores manipulando as igrejas, pastores se vendendo a políticos e, é claro, um dos nomes mais criticados foi o do pastor Silas Malafaia. Será que Silas Malafaia é uma das vozes mais influentes entre os pregadores evangélicos do Brasil? Realmente vive o que prega? Ou estamos testemunhando o desmoronamento de sua imagem pública? Hoje vamos mergulhar em uma análise reveladora sobre suas atitudes e declarações e também questionar até onde um líder pode se afastar dos valores que tanto defende para apoiar políticos por interesse financeiro. Meus queridos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora, eu sou o Felipe Câncio. Inscreva-se aqui no canal. Quando nós chegarmos a 500 mil inscritos, eu vou sortear R$1.000. Para participar desse sorteio é muito simples e fácil. Basta ser inscrito aqui no canal, basta deixar o joinha neste vídeo e também comentar a sua opinião a respeito deste assunto que eu vou abordar aqui hoje. E é claro, se você está precisando de dinheiro, se você está desempregado ou até mesmo está dentro da tua casa impossibilitado de trabalhar fora, eu trago algo especial para você. Amados, a oportunidade de trabalhar pela internet, apenas com o celular e também com a conexão na internet. Para você que precisa ter uma renda, fique até o final deste vídeo que eu vou te explicar melhor, certo? Para abrir essa discussão, vamos direto ao ponto. O pastor Silas Malafaia, ele tem sido alvo de duras críticas. Suas palavras muitas vezes contundentes e seu envolvimento em embates públicos deixaram muitos questionando sua verdadeira fidelidade aos princípios cristãos. Vou demonstrar para você aqui por A mais B por que o Silas Malafaia já não pode ser considerado cristão, quanto mais pastor. Fica comigo que eu vou te dar os argumentos e vou te apresentar as provas. Tanto provas bíblicas para o cristão, quanto provas não bíblicas para os não cristãos, mas que também vai servir para os cristãos. Me acompanha nesse vídeo, fica até o final porque vale a pena. Cada minuto desse vídeo vai ser feito com o objetivo de mostrar quem realmente Silas Malafaia é. Consegue pensar em um cristão que não controla a própria língua? Aquilo que vem à mente ele bota para fora? Pois é. Mas o Silas se diz pastor, se apresenta como um homem de Deus. Olha só o que o Silas anda fazendo. Essas declarações que ele deu contra o Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de covarde, omisso, porcaria de líder, não confiável. Meu Deus do céu, você consegue imaginar alguém falar isso em público? Alguém ligar uma câmera, começar a gravar a discussão que ele teve com a esposa, a discussão que ele teve com o filho, a discussão que ele teve com o patrão ou com o empregado? Mas o Silas Malafaia, que se diz o maior apoiador de Bolsonaro, veio a público lavar roupa suja do que ele acha que o Bolsonaro deveria fazer. Ele está irritado porque o Bolsonaro não fez o que ele queria, porque ele está acostumado que as pessoas façam aquilo que ele quer. O que ele manda, ele está acostumado que se faça, se cumpra. Ele tira pastor daqui, bota para lá, esse aqui não serve para ser pastor, vai ser outro, esse aqui eu não quero, eu quero aquele outro. Está acostumado a fazer essas movimentações lá e todo mundo abaixar a cabeça. O público investiga o que está acontecendo. O público vai lá ver se isso é verdade mesmo. E você, cristão, deveria fazer o mesmo. Vamos lá, chamou Pablo Marçal de psicopata e de várias outras coisas mais, fez um ataque tremendo ao Marçal e se gabou de ter sido responsável por Marçal não ter ido para o segundo turno. Olha só, tem um monte de problemas com o Marçal, inclusive aquela questão lá do laudo do Boulos, o laudo falso, que o pessoal é contrário ao Marçal, muita gente é favorável ao Marçal. Esse vídeo aqui não é para defender o Marçal. Marçal tem um outro vídeo aqui, se você quiser saber a minha opinião sobre o Marçal, eu já dei, dá uma olhada, eu vou te deixar aqui na descrição. Agora o Nicolas Ferreira,
ele veio a público, o garoto, para defender o Bolsonaro. E olha só, Malafaia foi e atacou o garoto, se diz que o garoto usa fralda e tal. Ou seja, é um argumento pífio, né? Porque o garoto é novo, então ele não poderia falar, não pode dar opinião, não pode ser deputado, não pode ser o que é, não pode estar onde está, não pode desempenhar o papel que ele está desempenhando. Que história é essa? Quer dizer, então, que você é mais velho, então eu vou ter que te desprezar, porque você é mais velho, já passou da idade, já ficou para trás, né? Eu mesmo sou um aqui, que sou mais coroa, né? Se for por questão de idade, Malafaia, você me desculpa, mas esse argumento não cola, não. Marcos Feliciano se posicionou depois dessas falas do Malafaia e nem sequer chegou a mencionar o Silas diretamente, mencionou indiretamente porque citou uma frase lá que o Silas disse no passado. Pois o Silas veio a público e atacou o Feliciano. Basicamente, o Silas disse que o Feliciano é um tipo de prostituto político que se corrompe de acordo com a conveniência ali, entendeu? Se o PT oferecer mais, ele vai para o lado do PT, se outro partido oferecer mais, ele vai para o lado do outro partido. Não só isso, pior, que é uma coisa assim desprezível, especialmente para um pastor. Ele veio a público e revelou as conversas que o Feliciano tinha com ele em privado. Feliciano falou isso comigo, reclamou disso, falou aquilo. Ou seja, se Feliciano quisesse botar isso a público, ele teria feito uma coletiva de imprensa, né, Malafaia? Tenha noção. O problema com o jornalista da Auriverde. Teve um jornalista da Auriverde, eu não cheguei a ver essa reportagem, mas me parece que um jornalista da Auriverde chamou lá o Malafaia de mentiroso e mostrou o motivo, né? Só que sobre essa questão, segura aí, porque eu vou falar disso mais à frente. Eu vou chamar o Malafaia de mentiroso e vou te mostrar por quê. Agora, com esse jornalista da Auriverde, além de ter sido mentiroso, reclamou com o jornalista da Auriverde de tê-lo chamado de mentiroso. Mandou um áudio lá de 8 minutos vociferando, né? Falando praticamente berrando, chamando o jornalista de babaca porque disse aquilo que ele é, mentiroso. Outro comportamento que mostra que Malafaia não tem caráter. Olha só, fez aliança com a esquerda. Tudo bem, tem esse problema aqui. Ele fez aliança lá com Lula em 2002, né? Aí ele veio a público se defender dizendo, mas eu não sabia quem era o Lula, né? Eu não sabia que o Lula era corrupto, não sabia que o Lula defendia aborto, ideologia de gênero, um monte de coisa que os evangélicos não creem, não gostam e não querem. Olha só que interessante, o Paes é réu por corrupção. Não é uma coisa assim inventada, não. É réu por corrupção, caixa 2. O processo dele está lá no STF. E mais interessante ainda, seu Ottoni de Paula, que foi eleito deputado às custas dos evangélicos do Rio de Janeiro, se aliou a Silas Malafaia para apoiar Eduardo Paes também. Vamos lembrar disso em 2026. Não vamos esquecer. Outro problema do senhor Silas Malafaia, age por impulso. Você consegue pensar num cristão que age por impulso? Alguém que é pastor, líder, que vem a púlpito ensinar regras, dizer, não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assado. Supostamente, quem prega sobre mudança de comportamento já deve ter tido o seu próprio comportamento mudado. Mas aí a gente vê que Silas Malafaia é um hipócrita, um fariseu. Ele prega aquilo que ele não é. É aquilo que a Bíblia diz. Eles colocam sobre os outros um fardo pesado para carregar, mas eles mesmos não querem carregar nem com um dedo. Esse é Silas Malafaia. Olha só, ele fala como se não tivesse amanhã, ele vem fazer declarações, abre a boca, tagarela. Eu já vi entrevista da esposa dele dizendo como é que ele age, né? Acorda a mulher de madrugada, Deus falou comigo, vem cá que eu tive uma ideia. Aí vai gravar videozinho e tal. Que história é essa que Deus falou contigo para você trair seus amigos, não agir com fidelidade? Mentir. Que história é essa que Deus falou contigo? Eu vi uma entrevista dele agora na UOL, uma parte de uma entrevista. Silas Malafaia estava inquieto, não conseguia parar na cadeira, estava quase que se estrebuchando, a boca mexendo, não se aguentava quieto. Você vê que o indivíduo ele tem um comportamento que parece que ele está tendo algum tipo de distúrbio mental, alguma coisa assim. Não é normal o que Silas Malafaia está fazendo.
Silas Malafaia dormindo com o inimigo. Que depois que o senhor Silas Malafaia veio a público atacar a direita, atacar Bolsonaro, se aliou com Eduardo Paes, atacou o Marçal lá, fez todo um auê. Ele viu que pegou mal, viu que isso não deu muito certo para ele, que as pessoas desenterraram as besteiras que ele foi fazer. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo. E ele foi lá tentar se defender onde? Foi dar entrevista onde? Na casa do inimigo, na Globo News, no UOL. Gente que odeia o evangelho, gente que não gosta do Silas Malafaia, despreza Silas Malafaia. E quem ele foi procurar para dar entrevista? Porque não foi o pessoal que foi atrás dele para entrevistar, foi ele que procurou esses órgãos para conceder entrevista como um palanque para tentar se safar. Meu Deus do céu, isso não é comportamento de cristão, muito menos de pastor. Não tem fidelidade, não tem um compromisso. Meu Deus, fiz besteira. Deixa eu pedir desculpa. Não, ele vai tentando consertar com mentira. A gente vai ver sobre a mentira. Vai tentando consertar a coisa de um jeito que piora mais do que conserta. Olha só, biblicamente, do ponto de vista bíblico, o Silas Malafaia nem mesmo é cristão atualmente, quanto mais pastor. Eu vou te dizer por quê. Cristão, você presta muito bem atenção nisso, você que dá ouvidos a Silas Malafaia, você que respeita Silas Malafaia, presta atenção nisso. Não se conhece pastor por causa de título, não se conhece cristão por causa de terno, por causa de pregar, por causa de conhecer versículo, porque se apresenta como o cara. Não, a Bíblia é clara em mostrar para a gente que a gente conhece os cristãos não pelas obras, mas pelos frutos. E os frutos são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você que é cristão sabe que isso aí está lá em Gálatas. Agora eu te pergunto, cadê a mansidão de Malafaia? Você consegue enxergar Malafaia um homem manso? Cadê o domínio próprio de Malafaia, que o esperado dele seria se conter? Vou me conter e se não resolver eu vou ficar quieto porque eu me apresento como apoiador de Bolsonaro. E isso que eu vou fazer certamente vai arranhar a imagem do Bolsonaro, vai trazer problemas para a direita que eu digo defender. Mas não, Malafaia se comportou com domínio próprio? Não, né? Paciência, você acha que Malafaia teve paciência com Bolsonaro? Não, também não teve. Você acha que Malafaia foi amável com Bolsonaro? Foi amável com as pessoas que são também evangélicas como ele, como o Nicolas, como o Marcos Feliciano e outros aí? Não foi amável, né? Você acha que isso representa a bondade? Tem alguma coisa de bom nisso? Você consegue extrair algum tipo de bondade nessas atitudes do Malafaia? Consegue? Veja, faz um esforço realmente aí. Pensa, o Malafaia ter se aliado com Lula, fez alguma coisa de boa? Se aliou com Eduardo Paes, fez alguma coisa de bem? Não, né? Seu Antônio de Paula também não, né? Muito bem. Ter vindo a público xingado o Bolsonaro fez alguma coisa de bem? Você acha que as atitudes do Malafaia de alguma forma representam fidelidade com o Bolsonaro que ele diz apoiar? Você acha que as atitudes do Malafaia de alguma forma representam fidelidade com as pessoas que ele diz apoiar, como o Bolsonaro, e se diz o maior apoiador de Bolsonaro? Você acha que isso de alguma forma é fidelidade com a direita? Você acha que dar entrevista no UOL e na Globo News é fidelidade com os órgãos de imprensa de direita, da direita que ele diz defender? Não, né? Não é. Então olha só, seu Malafaia, nessas suas atitudes recentes e em outras aí do passado, o senhor não demonstra nenhum dos 9 frutos do Espírito, que são como se pode avaliar o caráter de um cristão. A gente olha para um cristão e vê, esse cara tem amor, tem alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Muito bem, esse é um cristão. Eu posso não gostar do cristianismo, posso detestar os evangélicos, posso achar tudo isso uma bobagem, posso até achar que Deus não existe. Mas uma coisa eu tenho que admitir, ele crê e age de acordo com a crença dele. Pois é isso que se deveria esperar de Silas Malafaia, e ele não está agindo assim.
Portanto, se nem mesmo cristão Silas Malafaia age como se fosse, quanto mais como pastor. Meu Deus, realmente é uma situação completamente absurda. Como é que esse senhor vem a público, se coloca como uma voz representativa dos evangélicos e de Deus e toma essas atitudes? Que vergonha para os evangélicos e para o evangelho. É bom lembrar, a Bíblia adverte que haveria escândalos sim no reino de Deus, mas adverte, ai daqueles pelos quais o escândalo vier. Vai ter punição, senhor Silas Malafaia. O senhor vai responder nessa vida ou na próxima. Naquele momento em que todo joelho se dobrar diante de Cristo, o senhor vai ter que responder pelas suas atitudes. Vamos falar do Silas Malafaia fofoqueiro. Olha só, Silas Malafaia ele tem o comportamento de expor as conversas privadas que ele tem com outras pessoas. Ele chega com a maior naturalidade nos seus vídeos, nas suas entrevistas, e fala, não, fulano de tal veio, já chorou, estava conversando comigo e chorou, fulano de tal falou isso, fulano de tal se ressentiu disso, sabe, expõe as conversas particulares que as pessoas tiveram com ele em privado. As pessoas não queriam que isso viesse a público, mas o seu Silas Malafaia traz a público como se fosse uma coisa. O comportamento do Silas é um comportamento de criança, um comportamento imaturo. E olha que já é um senhor que se apresenta como alguém que consegue discernir as circunstâncias da vida, que é sábio. Hipocrisia, comportamento incompatível com o que prega. O que prega é muito bonitinho, mas na hora de praticar, não pratica. Uma vergonha para o evangelho. Vamos falar agora do seu Silas Malafaia mentiroso. Silas Malafaia é mentiroso, foi pego na mentira e por isso que ele ficou todo chateadinho e xingou lá o jornalista da Oliveiras. Um dos episódios que aconteceu foi que ele disse que tinha conversado com o presidente da Paraná Pesquisas, mas o presidente da Paraná Pesquisa veio a público e desmentiu. Disse que não conversou, não. O presidente da Paraná Pesquisa explicou o que aconteceu. Agora eu digo o nome, o dono do Instituto Paraná de Pesquisa. Não conheço, não conhecia, ligou para mim há uns 15 dias atrás e disse, pastor, eu peguei seu telefone com o Fábio Van Garden, que é meu amigo judeu, que foi chefe de comunicação do governo Bolsonaro. Eu quero lhe dizer uma coisa que eu liguei para o governador e para o prefeito. Se o senhor não se levanta e faz uma contenção, esse cara ganha no primeiro turno. Aqui, vamos Segundo ele, houve uma conversa entre o senhor e o pastor Silas Malafaia, e você teria dito ao pastor Silas Malafaia que se não fosse as críticas contundentes dele a Pablo Marçal ganharia no primeiro turno. O que tem de verdade, o que não tem? Certo. Passadas as eleições, nessas 48 horas, eu não falei com o pastor Silas Malafaia. Eu não falei com o pastor Silas Malafaia. Não liguei a ele, não tenho o telefone dele, ele também não me ligou, não falamos nada. Eu ouvi uma fala também do Malafaia em outro lugar, que eu não me recordo agora, não consegui achar aqui de novo para colocar, do Malafaia falando como se fosse uma criança, né? Não, que o Bolsonaro mandou coraçãozinho para mim. Aí eu vi, o Bolsonaro mandou um coraçãozinho para mim. Sabe, umas coisas ridículas que não cabem com alguém da posição em que ele está, de alguém que se coloca numa posição elevadíssima, né, como representante de Deus na terra e pastor de muitas ovelhas, mas age como se fosse uma criança, um irresponsável. É uma vergonha mesmo. Olha o mau testemunho que Silas Malafaia está dando do evangelho. Olha só, cara, como é que as atitudes de Silas Malafaia colaboram de alguma forma para que as pessoas enxerguem os cristãos como seguidores de Jesus. Não, as pessoas vão falar, esse pessoal é tudo maluco mesmo, cara. Eu não quero ter parte com esse pessoal, não quero fazer parte disso, não quero fazer parte de igreja, não quero ter contato com essa gente, porque esse pessoal não é confiável, é tudo maluco. É essa a ideia que o Silas Malafaia está passando para as pessoas. O mal que Silas está fazendo ao evangelho é enorme, enorme, enorme. Veja que o cristão, todo cristão, deveria ser um imitador de Cristo, ou seja, as pessoas deveriam olhar para um cristão e ver nele semelhanças a como Cristo se apresentou quando veio à Terra. Silas Malafaia se apresenta como alguém semelhante a Cristo?
Difícil dizer isso, né? É difícil defender essa posição. Então, como é que alguém que se diz pastor, e que está como pastor, na verdade, presidente daquela igreja deles lá, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, como é que isso colabora para que as pessoas se cheguem a Cristo? Não colabora nada, né? Só afasta as pessoas do Evangelho. Eu fico impressionado, e a gente vai falar aqui do abandono das ovelhas. Como é que Malafaia consegue pastorear a igreja dele se ele perde tanto tempo envolvido com política? Tudo bem, até que um pastor poderia ter algum envolvimento com política, mas o pastor é um cara separado, não é igual a mim e a você, que eu posso passar o dia inteiro aqui estudando a Bíblia. Mas se eu quiser, eu vou fazer outra coisa, porque eu não tenho compromisso de ensinar nada para ninguém. Eu não tenho compromisso de auxiliar pessoas, de orientar, de pastorear, de orar por elas, de eu mesmo buscar aprendizado para poder passar o conhecimento do Evangelho de forma reta, de forma fidedigna, conforme Cristo ensinou. Não tem esses compromissos, mas o Malafaia tem. Eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu demorei 30 anos para achar uma igreja que realmente prega e pratica o Evangelho. Felizmente achei aqui em Caruaru uma igreja que realmente prega o Evangelho. Eu observo o comportamento do meu pastor, que já é um homem de 70 anos. Tem muito vigor, não parece ter 70, mas já tem os seus 70 anos de idade. O homem estuda. Às vezes ele manda mensagem de madrugada no grupo da igreja, estudando aquilo que vai ser apresentado no outro dia. Você vê as pregações dele, você vê que o homem se preparou. Cada estudo, cada pregação, cada palavra, cada coisa que sai da boca dele é profundamente embasada no Evangelho. Você percebe que as coisas que ele fala não são encontradas em revistinha de escola dominical. Não dá para ter essa informação fazendo uma leitura superficial da Bíblia. Demandou muito estudo constante, perseverante e fiel através dos anos. Então, eu vejo como é que um pastor de verdade se comporta. E olha que esse meu pastor só pastoreia uma única igreja. É a única função dele na vida, é ser pastor dessa igreja. E olha que lhe falta talvez tempo para fazer a função dele como ele gostaria. Agora imagina, Silas Malafaia, que se colocou como pastor presidente dessa Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que pastoreia igrejas no Brasil inteiro. Como é que Silas Malafaia consegue ser pastor? Supostamente, os pastores todos que estão embaixo de Silas Malafaia teriam que ter em Malafaia um orientador. Teriam que ter em Malafaia alguém que tem palavra e exemplo para eles. Teria que ter em Malafaia alguém que tem conhecimento para passar. Se alguém teria que ser mestre na igreja do Malafaia, teria que ser ele. Se alguém teria que dar exemplo, teria que ser ele. Se alguém teria que dar orientações para fazer todo o conjunto de pastores abaixo dele permanecer firme na fé, orientado, alimentado com o Evangelho, teria que ser ele. Meu amigo pastor, se você é pastor numa igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o que você está fazendo aí, debaixo de um pastoreio de alguém que vilipendia o Evangelho, que envergonha o Evangelho, que se afasta dos caminhos de Deus e afasta outras pessoas do caminho de Deus? Como é que você vai ser alimentado? Quem é que te pastoreia? E vocês que são membros da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, meus irmãos, com carinho eu falo com vocês, por favor, abram os seus olhos, olhem para Cristo. Coloquem os seus olhares em Cristo, defendam o Evangelho, defendam a Cristo, não defendam Silas Malafaia, não. Defendam Silas Malafaia se ele praticar o Evangelho, se ele andar na retidão e na justiça daquele que é justo, daquele que é fiel, daquele que veio à terra e deu exemplo do que fazer, do que é certo, do que é bom, do que é justo, do que é verdadeiro, daquele que é maravilhoso, Deus conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, daquele que vai trazer a mudança que esse mundo precisa. Não é Silas Malafaia. Cuidado, meu irmão, em quem você está depositando a sua confiança. Por último, é um bônus para você. O episódio que veio à tona na minha mente da Bíblia de R$900 que o Silas Malafaia vendeu há uns 10 anos atrás. Ele trouxe um cara lá dos Estados Unidos chamado Morris Cerullo e vieram com uma história de uma Bíblia de R$900 e a história era a seguinte.
A Bíblia custa R$900, porque 9 é um número que significa isso e aquilo. Inventaram um negócio lá de prosperidade. Engraçado que a Bíblia de R$900 não podia ter custado 9 centavos, né? 90 centavos, R$9, R$90. Tinha que ser 900, porque 900 era um número mágico. O Malafaia está sentado lá entrevistando o Morris Cerullo com um tradutor. O tradutor vai traduzindo, por isso que o vídeo demora um pouco. E o Morris Cerullo fala no vídeo, a pérola, né? Que se a pessoa comprar a Bíblia de R$900, ela vai ser abençoada, porque ele garante que vai ser assim. E o Silas Malafaia está lá. Foi ele que trouxe o Morris Cerullo para o programa dele, foi ele que editou o vídeo do programa, foi ele que botou no ar. O Silas Malafaia já não deveria ser levado a sério há muito tempo, mas é porque os evangélicos têm o fruto da longanimidade, da paciência, da mansidão, são perdoadores. Então eles olham para o Silas Malafaia, não é bem assim, não, eu que estou interpretando errado. Não, estão falando mal do Silas, mas não é desse jeito. Porque o evangélico, ele é bom, ele não quer atacar o próprio pastor dele, mas dessa vez não tem como fugir, gente. Dessa vez, Silas Malafaia foi exposto. Eu louvo a Deus, que Deus permitiu que isso acontecesse segundo a sua santa vontade. Graças a Deus que Silas Malafaia foi exposto para que ele não cause mal ao Evangelho de Cristo. E você, meu irmão, minha irmã, que é fiel a Deus, se afaste daqueles que não são fiéis ao Senhor. Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala sobre os frutos do Espírito: amor, bondade, paz e paciência. Agora pense, Malafaia, com suas declarações ácidas e suas brigas públicas, está realmente demonstrando estes frutos? Será que estamos vendo um homem de Deus ou alguém que se desvia do que prega? É muito difícil conviver com um cristão verdadeiro, com alguém que carrega em si o mesmo comportamento, a mesma dinâmica de Cristo, a bondade, a misericórdia, o entendimento, certo? Jesus se comportava bem em tudo e qualquer situação. Ele não tinha problema, as pessoas falavam mentiras a respeito dele e ele sequer falava que as pessoas estavam mentindo. E o Pôncio Pilatos disse: defenda-se. Jesus disse: eu não preciso me defender, eu estou cumprindo uma missão. Então era muito difícil para as pessoas conviverem com ele. Era um grande desafio conviver com Jesus. Então, por isso, muitas pessoas vinham, mas não se adaptavam ao modelo dele. Porque todas as vezes que olhava para ele e olhava para si, elas tinham dificuldade, certo? Elas não iriam trazer Jesus para o modelo delas. E elas estavam enfrentando dificuldade de ser inserida no modelo de Jesus. Então, por isso, muitas pessoas vinham, ficavam um tempo, mas acabavam indo embora, porque elas não sentiam que havia possibilidade nisso. E Judas não era diferente. Para ele aquilo também era muito novo, fazer parte de um grupo, certo? Tendo um líder como Jesus. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Bom, aqui começa o problema de Judas, tá certo? Eu vou tratar hoje 2 pontos rápidos. Bom, Judas, ele vende Jesus por 30 moedas de pratas, tá certo? Então ele vai lá e diz: olha, se vocês me derem esse dinheiro, eu vou lá e digo onde o grupo está e mostro a vocês quem ele é. E assim ele faz. Malafaia construiu uma reputação como um apoiador fiel de figuras políticas, como o ex-presidente Bolsonaro, mas recentemente ele surpreendeu ao criticá-lo publicamente. A pergunta que fica é: o que é mais importante para ele? A fé ou a política? E até onde um pastor pode ir em suas alianças com o poder? Realmente percebemos que estamos vendo um líder que perdeu o foco. A Bíblia nos alerta em Mateus 7,16: vocês os reconhecerão pelos seus frutos.
Pode alguém colher uva de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Será que o caminho que ele escolheu espalha esse amor? Ou estamos diante de alguém que permite que o poder e as disputas falem mais alto que o evangelho? Em 1 Timóteo 3:2-3, Paulo orienta que um líder seja irrepreensível, moderado, respeitável, hospitaleiro, não violento, mas amável. Essa orientação continua relevante e talvez no fim das contas seja você, o seguidor, que deva decidir até que ponto estamos dispostos a seguir um líder que arrisca desviar-se das próprias escrituras que ele tanto prega que ele deveria exemplificar. Talvez a verdadeira fé, como Jesus disse em João 8:31-32, está em permanecer em sua palavra e não em figuras públicas. Que possamos refletir, é hora de voltar ao que é eterno e verdadeiro, deixando de lado tudo que soa como espetáculo e vanglória. Por isso eu digo, o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Você concorda comigo? Deixe a tua opinião nos comentários. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o joinha. E agora fica com o recado especial que o meu irmão Tom Dimas e sua esposa têm para você que está precisando trabalhar e ganhar um dinheiro aqui na internet. Essa é uma grande oportunidade para quem acompanha o canal do Felipe, né, Ângela? Exatamente, e nós temos a vaga para você. Exatamente, eu sou o Tom Dimas e essa é a minha esposa Natália, e a grande questão é o seguinte: se hoje você está em busca de uma oportunidade de trabalho, ou até mesmo algo que vá fazer você fazer uma renda extra, afinal, final do ano tá aí, não é verdade? Fazer uma renda extra ajudaria, não ajudaria? Você pode trabalhar da sua casa utilizando o seu celular, é sério. E quais são, assim, as oportunidades de ganho? De R$ 1.200 a R$ 3.000, podendo até passar disso. Ajudaria, né? Fazer R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Se você tem interesse nessa oportunidade de trabalho, você pode fazer o seguinte: clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e nos chamar no WhatsApp. Lá no WhatsApp, a gente vai explicar para você como funciona e vai abençoar a sua vida com um mini curso gratuito para você entender como funciona para trabalhar e começar essa semana a fazer dinheiro, fechou? Essas são as pessoas que começaram nessa oportunidade de trabalho e já estão lucrando. Então clica no primeiro link do comentário fixado e chama a gente no WhatsApp.